Olá pessoal, meu nome é Edivaldo Pinheiro Negrão, eu sou psicólogo clínico, faço atendimentos online e presencial e neste vídeo eu vou estar falando sobre autossabotagem e assertividade. E para começar eu vou definir os dois termos. Auto é um prefixo de origem grega usado para designar aquilo que é próprio. Autoconforto, meu conforto próprio. Autoconhecimento, conhecimento de mim mesmo. Autoafirmação, minha forma de me afirmar. Ok? E sabotagem está relacionado com o efeito de sabotar, ou seja, o efeito de dificultar ou prejudicar algo, alguém ou uma atividade. Isso é sabotagem. Então, a autossabotagem é uma forma de agir contra si mesmo. É uma forma de atrapalhar a si mesmo. É uma forma de não valorizar a si mesmo. É uma forma de dar poder aos outros sobre si mesmo e, em especial, em algumas tomadas de decisões. Paralelamente à autossabotagem, nós temos a assertividade. A palavra assertividade vem de assert no grego, do inglês, que diz que está relacionado com afirmação. É quando você se posiciona adequadamente diante de alguma coisa que não está bem para você. Então, eu me autoafirmo, acerte, autoafirmação. Uma forma de eu afirmar a mim mesmo, ou uma maneira própria de eu me autoafirmar, ou seja, de eu me posicionar, expressando o que eu penso, ou fazendo o que eu penso diante de uma situação que porventura possa pode querer me sabotar. Eu me auto-saboto quando eu me deixo sabotar, ok? Muito bem, neste momento, enquanto eu gravo este vídeo, eu acredito que existem inúmeras pessoas que estão vivendo um processo de autossabotagem. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade de dizer não. E todas as vezes que eu digo sim quando eu quero dizer não, a preocupação é sempre com o que o outro vai pensar do meu comportamento. Então, com medo do que esta pessoa ou do que as pessoas possam pensar, eu digo sim quando eu gostaria de dizer não, me auto-sabotando. Ok? Ou seja, deixando de fazer valer os meus direitos e deixando que a pessoa ou as pessoas me definam. Porque quando eu digo sim, quando eu quero dizer não, quem está escolhendo por mim é a outra pessoa, não sou eu. Nesse sentido, eu não sou dono da minha decisão. Quem tomou essa decisão por mim foi o outro ou os outros. Pessoas que não sabem dizer não, elas se auto-sabotam. E depois elas ficam com dívida emocional, que se manifesta com as seguintes perguntas: por que eu fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não falei o que eu pensava? Por que eu deixei que ela me humilhasse? Enfim, depois que tudo passa, é que você vai fazer uma avaliação do que você poderia ter feito, ok? Mas nem sempre você consegue dizer não, porque para aprender a dizer não, a primeira coisa que você vai ter que fazer é aprender a se livrar desse pensamento do que as pessoas vão pensar se você optar pelo que é melhor para você. Pessoas, por exemplo, neste momento, pode estar usando a seguinte desculpa: deixa para lá. Ele é a si mesmo para evitar confrontos. Esse é um processo de autossabotagem também. Quando, para não fazer valer o que eu penso, o que eu acho, eu sempre digo: deixa para lá. Ele é a si mesmo, ela é a si mesmo. Ou então, uma desculpa muito comum é: eu não gosto de problema. Eu não gosto de problemas. Na verdade,
é uma outra forma de dizer: eu não tenho coragem de fazer de valer os meus direitos. E se eu for fazer valer os meus direitos, esta pessoa pode ficar com raiva de mim. Só que esta mesma pessoa está fazendo você ficar com raiva e você não leva em consideração o que você está sentindo. E uma coisa que é muito importante para mim hoje em dia é o seguinte: eu não fico julgando nem avaliando o comportamento de ninguém, mas eu avalio o efeito que o comportamento das pessoas tem sobre mim. Se for bom, eu vou curtir, como eu já disse. Se for ruim, eu vou administrar ou eu vou me posicionar diante de uma situação diversa que, de alguma forma, possa me levar à autossabotagem ou que alguém está tentando sabotar o meu direito de me posicionar. Ok? Pessoas, por exemplo, que estão vivendo hoje sob ameaças, chantagens, ou então que vivem atrás do outro como um apaziguador, como um conciliatório, no sentido de se sentir bem com a pessoa. E essa mesma pessoa que pode estar indo atrás desta outra pessoa, no sentido de apaziguar uma situação, ela é codependente. O que é codependência? Codependência, ela existe quando você controla o comportamento do outro, não expressando o que você sente em relação ao comportamento dela que está te afetando. Então você se anula, você se torna uma pessoa passiva, porque fica muito preocupado com a reação que o outro vai ter. Por exemplo, uma mulher que tem um marido alcoólatra em casa. Ele chega do trabalho, a primeira coisa que ela faz é: meus filhos vão para o quarto, não façam barulho, porque se o pai de vocês ficar aborrecido, ele pode ir para o bar, ele pode voltar a beber. Então a mulher controla o marido, negando a si mesmo, evitando falar, reclamar, ou seja, se submetendo a todas as chantagens, a todas as ameaças do alcoólatra, certo? Para que ele não volte a beber. Isso é codependência. Também existe codependência no sentido emocional, quando você não expõe o que você pensa sobre determinadas situações, preocupado com o que o outro vai pensar. Ou seja, você se preocupa com o comportamento do outro. Então você controla o comportamento do outro, negando a si mesmo. Ou, como nós falamos no vídeo anterior, ou você fica buscando justificativas para o comportamento do outro, ao mesmo tempo que você nega o seu, você não expressa o que você está sentindo. Ok? Então existe autossabotagem todas as vezes em que uma pessoa inventa desculpas ou cria mecanismos de defesas para não fazer valer seus direitos. Você se autossabota, por exemplo, quando você se vitimiza. Também, a vitimização é o caso de pessoas que encontram meios de justificar seus sofrimentos a fim de obter gratificações em troca. Sofrimento gosta de plateia, alguém já falou e já escrevi isso várias vezes. Então você vê aí a pessoa expondo os problemas dela, no fundo ela quer ouvir: você é uma guerreira, você vai sair dessa. Sofrimento não é eterno, isso vai passar. Então toda pessoa que se vitimiza, ela está em busca de gratificação. Em análise transacional nós chamamos isso de carícias. Outra forma também de autossabotagem é a negação. Nessa modalidade de autossabotagem, o indivíduo nega suas próprias necessidades e desejos a fim de evitar a experimentação do fracasso. Eu não posso expressar o que eu penso em relação ao desejo porque eu posso ouvir um não. Por exemplo, bem simples. Você vai num bar e alguém diz assim: o que você quer comer? Aí a pessoa diz assim: o que você escolher?
Ela tem receio de negar que no fundo, ela quer comer determinada coisa, mas ela tem o receio que a pessoa diga não para ela. Então, ela, para não experimentar esse fracasso, esse não, ela usa esse mecanismo de defesa. O que você quiser. Uma pessoa assertiva vai dizer: eu quero comer isso, isso ou isso. Culpabilidade é outra forma de autossabotagem também. Ao se culpar constantemente, a pessoa evita enfrentar os julgamentos alheios, mas entra em um ciclo punitivo de autocobrança desnecessário. Pessoa que está sempre se culpando porque não quer enfrentar os julgamentos alheios. Então ela se anula, ela se pune, ela se cobra. Eu deveria ter feito isso. Por que eu não deveria fazer isso? Por que eu não poderia ter feito aquilo? Porque não poderia abrir concessões para isso ou para aquilo outro. Então, uma pessoa que vive nesse processo muitas vezes de ambivalência é porque ela se culpa para evitar os julgamentos alheios. Procrastinação também é outra forma de autossabotagem. O autossabotador deixa tudo para depois e o fato de postergar tarefas funciona como um mecanismo de defesa diante da sensação de incapacidade, muitas vezes. Inconstância é outra forma de autossabotagem. Uma pessoa autossabotadora tem o hábito de não concluir o que começa. Assim, ela se protege não só do fracasso, mas também das consequências do sucesso. Olha que coisa mais ambivalente. A pessoa que é inconstante, ela, sendo autossabotadora, ela tem o hábito de não concluir o que começa. Começa uma coisa e para, começa uma coisa e para. Tem, por exemplo, jovens que não sabem o que quer fazer da vida. Então, ele começa uma atividade e para, começa outra e para. Ou seja, no fundo, ele está se protegendo não só do fracasso, mas também das consequências do sucesso que ele não vai saber lidar. Você tem se autossabotado? Você tem falado não e tem se arrependido? Você tem falado sim quando quer dizer não? Você sabe se posicionar adequadamente quando percebe que seu espaço, sua vida foi invadida? Você consegue expressar o que você pensa para o outro, independentemente do que da forma como esse outro vai reagir? Porque é um direito seu expressar o que você realmente está sentindo em relação ao comportamento dessa pessoa. Você consegue, por exemplo, viver sem culpa? Ou você vive se justificando? Você, por exemplo, vive relacionamentos abusivos e não sabe se posicionar? Você é do tipo que compra afeto e vive mendigando afeto e atenção das pessoas? Você está se auto-sabotando. Se você respondeu a uma dessas perguntas, você está se auto-sabotando. Então você precisa ser assertivo. Precisa expressar o que você pensa e sente, independentemente de quem está, de alguma forma, gerando danos emocionais em você. Eu vejo pessoas falarem assim: se eu falar isso, ela vai ficar aborrecida, se eu falar tal coisa, ela não vai entender. Eu sempre digo, as pessoas não têm que entender o que eu vou falar ou explicar para elas, quando se trata do que eu estou sentindo. Eu é que preciso falar. Eu é que preciso falar. A consequência que virá depois não é responsabilidade minha. O que é responsabilidade minha é expressar o que eu penso e sinto diante de alguma situação, diante de uma pessoa que, por causa do comportamento dela, de alguma forma está gerando dano emocional em mim. Então, deixe de se auto-sabotar. Aprenda a ser assertivo. Ou seja, aprenda a se autoafirmar. Aprenda a ficar do seu lado. Porque só assim você vai conseguir se sentir uma pessoa segura, assertiva e com uma autoestima capaz de não permitir que pessoas ou circunstâncias decidam por você, mas que você seja a mola propulsora do seu sim ou do seu não. Até o próximo vídeo.